Mas, queridos, o título da mensagem que eu quero compartilhar nesse momento, por causa do nosso tempo, eu vou tentar aqui ser bem breve. Princípios para atrair as bênçãos de Deus para a sua família. O que é isso, pastor? Tem princípios para atrair a bênção? Claro. Você já parou para pensar que existe famílias abençoadas e outras não são abençoadas? Se não fosse assim, todas as famílias seriam abençoadas aí, né? Mas não, você vê que existe realmente princípios para que as famílias sejam abençoadas aqui na terra, para nós recebermos as bênçãos de Deus aqui na terra. Se você quiser, abra sua Bíblia no livro do Salmo 128, se você preferir, você pode acompanhar comigo aqui também no telão. Salmo 128, a partir do versículo 1, diz assim, queridos, a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Interessante que essa passagem do Salmo 128 é sem dúvida uma das passagens bíblicas mais completas em relação à família. Em relação à família. São 6 versículos apenas, mas se você notar, tem muita coisa aqui que retrata a bênção de Deus sobre a família. 6 versículos. Ele fala de quê? Fala de prosperidade, fala de bênção familiar, fala de longevidade. São promessas de Deus no Salmo 128 para a nossa família. Então, nós precisamos entender e conhecer quais são as promessas que nós temos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender então que há princípios de Deus para a nossa família ser abençoada. Há princípios de Deus para que você possa ter uma família feliz. Deus, desde o início, Ele sempre foi o principal interessado em abençoar a família. Mas toda a promessa de Deus, ela é atrelada com ela uma condição. Já parou para pensar nisso? Deus, Ele sempre diz, olha, meu filho, faça isso, porque se você fizer assim, eu vou te abençoar. Se você for por esse caminho, vai dar certo. Mas se você for por esse, vai dar errado. Toda a promessa de Deus, vem atrelado com ela uma condição. Olha só o que diz no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Já pode usar aqui? Só isso aqui não? Amém, amém. Se não der, não tem problema não, eu posso usar isso aqui. Glória a Deus, amém. Obrigado, vocês são top. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu te pergunto, querido, isso aqui foi uma promessa, sim ou não? Foi uma promessa. Foi uma promessa de Deus. Alô? Oi, som. Amém. Posso soltar isso aqui, né? Glória a Deus. Foi uma promessa de Deus também para as nossas vidas. Está todo mundo ouvindo bem aí? Tá, né? Ele falou, olha, no dia que você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Deus estava prometendo para Adão, Adão, eu vou te abençoar, olha, o jardim é todo seu, você tem milhares de árvores para comer, milhares de frutos de espécies diferentes para você comer, mas tem uma aqui, Adão, que você não pode tocar nela. E eu te prometo, Adão, que se tocar, você vai morrer. E aconteceu, ele morreu espiritualmente. Não era o sonho de Deus aquilo ali para Adão, né? O sonho original do Senhor. Como então saber
Se eu estou, pastor, como é que eu devo saber, como é que eu posso saber se eu estou então no caminho certo? O que devo fazer então para atrair as bênçãos de Deus para minha família? Nós estamos aqui nessa conferência de família, começou hoje, né? Eu creio que nós teremos muito mais pela frente aí. Ano que vem nós teremos de novo, porque nós temos a plena certeza, querido, que a família é um projeto de Deus. Quem foi que idealizou a família? Foi Deus. Por que você acha hoje que o diabo tem tentado acabar com a família? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas têm sido criadas hoje, até pelos políticos, pela política, muitas vezes políticos usados pelo diabo mesmo, para criar leis, para interferir na família. Ah, não pode bater no menino, não pode disciplinar. Impressionante, né? No nosso tempo, antigamente, querido, a criança errava, era disciplina, era peia mesmo. Aí hoje em dia, estão criando um monte de coisa, justamente na hora da gente bater, né? Aí estão criando um monte de coisa, não pode tocar, não pode, se tocar vai preso. E hoje até as crianças, irmãos, elas já sabem disso. Hoje em dia eu fico pensando, até o médico quando nasce a criança, ele tem que dar uma palmadinha para ela chorar, né? Hoje em dia o médico tira a criança, ele já pergunta, eu posso ou não? Não pode, então não vou bater não. Por quê? Porque está assim hoje. O diabo ele tem tramado contra a família, contra o casamento. Tem inventado aí casamento gay, casamento de mulher com mulher. Nós amamos os homossexuais, irmãos. Nós amamos de coração. E as lésbicas. Mas nós não aceitamos. E nós não aprovamos o homossexualismo. Isso é um fato. Nós não aceitamos. Por quê? Porque vai contra os princípios da palavra. Estavam até querendo inventar uma lei que se o pastor não casasse um casal de homossexual, ele poderia ser preso. Irmãos, eu ia preso na hora, irmão, mas eu não faço um negócio desse, porque eu vou contra o meu Deus. Agora, nós entendemos que essas pessoas elas precisam de ajuda. A nossa igreja é um grande hospital, onde as pessoas que têm esse tipo de problema, elas são bem-vindas aqui, e eu creio, irmão. Olha, eu conheço vários ex-homossexuais, eu conheço pessoas que são pastores hoje, que um dia foram homossexuais, e hoje são homens de Deus, casados, têm famílias. E a igreja é um grande hospital, em nome de Jesus. Então, o que eu devo fazer, pastor, para atrair as bênçãos de Deus para a minha família? Tem duas principais prioridades do ser humano aqui na terra, nós precisamos entender isso. Isso aqui é bem básico. Nós precisamos entender que existem duas principais prioridades para o ser humano. Eu não estou falando só o ser humano que é crente, que já entregou a vida para Jesus. Não. Estou falando de todo ser humano. São duas principais prioridades. Diga comigo, a primeira é Deus. A primeira prioridade do ser humano é Deus. Ah, pastor, mas eu tenho muitas prioridades aí, pastor. Não. A primeira prioridade é Deus. Isso é um fato. Não tem como você estar aqui nessa terra se você... não tem como você adorar a Deus se Ele não é a sua prioridade. Não tem como você servir a Deus se Ele não é a sua prioridade. Não existe. O principal propósito do ser humano aqui, diga comigo, meu principal propósito é agradar e glorificar a Deus. Ah, pastor, mas às vezes eu fico meio confuso nos meus propósitos. São tantos propósitos, irmão. Se você está meio confuso, pega essa veia aqui que eu vou te falar agora. Teu principal propósito é agradar e glorificar a Deus. Quando você já faz isso, você já está dando um grande passo aí para Deus vir colocar no seu coração os propósitos que Ele tem para você aqui na terra. Você vai começar a entender quais são os propósitos de verdade para mim. Ah, não, pastor, mas um anjo apareceu para mim e ele falou que o meu principal propósito é ganhar muito dinheiro aqui na terra. Eu creio que Deus quer te abençoar, quer te prosperar e te dar muito dinheiro. Mas eu quero te falar, esse anjo que apareceu falando isso não foi de Deus. Porque o principal propósito, o primeiro propósito é agradar e glorificar a Deus. Se você vai ser rico, se você vai ter muito dinheiro, se não vai ter, isso é outra coisa. Mas o teu principal propósito é agradar e glorificar a Deus. Amém, querido? Quem está me entendendo aqui? Levante a mão. Glória a Deus.
quer saber se você está cumprindo os propósitos de Deus aqui na terra? Comece então fazendo essa pergunta para si mesmo. Pergunta para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Diga assim: será que você está agradando e glorificando a Deus? Não precisa responder, tá, queridos? Por favor. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Sem Deus nós vivemos baseado em um vazio existencial. Sem Deus não passamos de nós mesmos. Meu irmão, sem Deus é uma catástrofe. Imagina a terra sem Deus. Imagina a cidade de Rio Claro sem a presença de Deus. Misericórdia. Olha o que diz. O próprio Jesus fala em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, o próprio Jesus está falando aqui. Sem ele, eu e você não podemos fazer nada aqui nessa terra. Nada. Ah, pastor, mas eu sou muito bom no que eu faço. Amém. Deus tem te dado sabedoria naquilo que você está fazendo. Glória a Deus. Mas eu quero te dizer que sem Deus, você não é nada. Quero te dar essa notícia. Não é nada sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. Você sabe a história? Sabe a história do jumentinho? O jumentinho chegou na casa dele com a mãe jumenta e falou: mãe, eu estou tão feliz. Eu estou muito feliz, mãe. Eu entrei em Jerusalém hoje, era tanta gente me aplaudindo. Olha, o pessoal jogava ramos de palmeiras para eu passar. E gritavam para mim, mãe: Hosana, Hosana. E eu fiquei tão feliz. Hoje é o melhor dia da minha vida. E a mãe jumenta falou: meu filho, me diga uma coisa. Tinha alguém com você na hora que você entrou? Ele falou: olha, tinha um tal de Jesus montado em mim, mas não era para ele, não era para mim, mãe. Aí a mãe falou: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Tudo aquilo que estavam falando era para Jesus. Não era para você. Muitas vezes a gente age assim também. A gente fica esperando elogios. Ah, eu sou o cara, eu sou a mulher. Mas a gente fica esperando, achando que, irmão, não é para nós. Tudo aquilo que nós fazemos aqui é para a glória dele, amém? Glória a Deus. Se tem coisas de boa em mim, eu sei que é ele. Se tem coisa de errado, eu sei que sou eu mesmo. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão aí: querido, fale bem sério para o seu irmão agora. Querido, sem Jesus, você não passa de um jumentinho. É assim, funciona. Sem Jesus não somos nada. Todo ser humano tem dentro de si um vazio onde só Deus poderá preencher. Porém, muitas vezes o homem ele tem tentado preencher de diversas formas. Eu creio sinceramente, irmão, que Deus ele criou o homem. Ele nos criou propositalmente com um vazio. Já notou isso? Esse vazio é para que a gente possa se aproximar dele. É para que a gente possa ir para ele, para adorá-lo. Pastor, o que é isso? Você já viu nas aldeias de índio, onde ninguém nunca falou de Deus para os índios? Vê que eles começam a adorar, eles começam a procurar alguma coisa para adorar, e adora a lua, aí adora a chuva. Sabe o que é isso? É um vazio que tem dentro dele, querido, que o próprio Deus criou. Mas esse vazio, ele foi criado para que nós possamos adorar a Ele, a Deus. Muita gente tem tentado preencher o vazio com muitas coisas, com religião, com boas obras, com autorrealização. Ele quer se tornar uma pessoa muito conhecida para que as pessoas possam perceber ele. Ah, se eu for uma pessoa bem conhecida, todo mundo vai falar bem de mim. Sabe o que é isso? É um vazio que a pessoa tem. Pode ver, quando a pessoa é completa em Deus, como a minha esposa falou, dos solteiros aqui. Às vezes tem gente casando porque tem um vazio dentro dele. Ah, eu quero casar porque... Claro, irmão, que é uma bênção o casamento. Glória a Deus, eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu casamento, o seu noivado. E glória a Deus, mas você não pode casar pensando: ah, eu preciso casar porque eu preciso ser feliz. Não, irmão. Você tem que ser feliz antes de casar. Você tem que ser um solteiro feliz para compartilhar a felicidade que você tem com a sua futura esposa. Quem está me entendendo aqui? Glória a Deus. Mas deixa eu passar agora para a segunda prioridade. Diga comigo: a minha segunda prioridade é a minha família.
Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente, querido, que a família está em 10º, 8º, 20º lugar. Tem tanta coisa que é prioridade para ela, mas a família não é prioridade. Então nós estamos falando hoje aqui sobre família. Família. A importância que Deus dá para a família. A importância que nós devemos dar para a família. A família bem, a sociedade vai bem. A família bem, a igreja vai bem. Uma das coisas, não sei se foi o pastor Hebe que falou, acho que nos Estados Unidos, as grandes e megas empresas, corporações hoje, elas mudaram muito seu conceito de homem bem-sucedido. Mudaram muito. Quando ela quer contratar um grande executivo, olha só como é que é. Eles investigam como é a família dele, como é que ele é com a família. Olha só. Porque eles entenderam que se aquele camarada for bem na família dele, ele vai fluir lá no trabalho também. Olha só. Por isso que nós damos muito valor à família, querido. Eu quero, inclusive, até parabenizar você que está aqui hoje. Você está aqui hoje com a sua família. Sabe, querido, é muito importante estar ouvindo essas verdades de Deus para a nossa família. Olha só essa frase que diz aqui. A história mostra o surgimento e queda de grandes sociedades antigas, como as de Roma, Grécia e Egito. Quando as sociedades estavam no pico do poder e da prosperidade, as famílias eram fortemente estabelecidas e valorizadas. Quando a vida familiar enfraquece, não é valorizada e torna-se extremamente individualista, a sociedade começa a se deteriorar e fragmentar. Você quer ver uma cidade acabar? É só acabar com as famílias. Acaba com a moralidade, acaba... Infelizmente, irmãos, tem acontecido muito isso no nosso Brasil hoje. Hoje nós temos vivido tempos difíceis nessa área. Você vê problema na política, moralidade, pessoa roubando, pessoa sendo presa, um negócio, um caos. Mas se você for analisar de pertinho, vê como é que está a família hoje. O que as pessoas têm feito com a família? E a única instituição que defende a família hoje, claramente, é a igreja. Pode ver. Pode ver. Tem tanta gente com relativismo aí, não, mas tudo bem, né? Até políticos aí dizem, não, mas mudou. Hoje, sabe, a coisa mudou. A Bíblia está ultrapassada sobre isso. Olha só, o que é que o diabo está fazendo? Mas a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós somos regidos pela palavra de Deus. Não interessa o que o diabo vai falar de mim e de você, da minha família e da sua família. O que interessa é o que Deus fala sobre mim e você. Nós temos que seguir essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia, querido, está repleta de exemplos, tanto positivos como negativos. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? A Bíblia, ela não esconde nada, querido. Ela poderia muito bem pegar só a parte boa, só a parte legal, e falar só sobre a parte legal, mas não. A Bíblia, ela faz questão de mostrar a parte positiva e também negativa. Por exemplo, Deus criou o jardim do Éden para Adão e sua família. Deus criou o jardim do Éden para Adão e sua família. Esse foi o plano original de Deus. Foi o plano original de Deus. Foi Deus que criou. Ele falou, olha, eu crio isso aqui e eu estou dando para vocês. Vocês podem crescer e multiplicar. Sejam abençoados. Eu estou com vocês agora. E a Bíblia fala que antes da queda do homem, Deus, o próprio Deus discipulava Adão. O próprio Deus tinha comunhão com Adão. Andava com ele. Na viração do dia ele vinha, conversava com Adão. Tanto é que no dia que ele pecou, ele voltou no jardim e falou, Adão, cadê você, Adão? E o Adão estava tentando se esconder, né? O plano original de Deus, a família. Quero falar um pouco sobre um homem aqui, Salomão. Quem aqui já ouviu falar sobre Salomão? Glória a Deus. Salomão era um homem sábio, muito sábio, muito sábio. Na verdade, eu até assisti um documentário um tempo atrás que o homem mais sábio até hoje que existiu foi Salomão. Até hoje. Porque foi uma sabedoria sobrenatural que Deus deu para ele. Foi o próprio Deus quem deu. Mas ele tinha sérios problemas de identidade familiar.
pois o seu ambiente familiar não inspirava muita confiança e segurança. Não sei se você sabia disso, mas Salomão, ele morava, no meio da família dele existia muita instabilidade familiar. Por isso que você nota hoje, quantos psicólogos hoje? Quantos psicólogos hoje não estão com as famílias destruídas, casamentos destruídos? Psicólogo que ajuda as pessoas a se consertar a vida. E hoje então assim, né? Davi, ele foi um grande rei, porém, não sei se você sabia disso. Davi foi muito conhecido, foi um grande rei, porém, um péssimo pai. Eu não vou ler aqui a história de Davi, mas se você pegar com calma toda a história de Davi, quando ele constituiu a família dele, você vai ver que ele foi um grande rei de Israel, um homem muito conhecido, mas ele não foi um bom pai. Ele conseguiu conduzir um reino durante 40 anos, mas não conseguiu conduzir a sua família. Começou a aparecer os problemas lá, na família de Davi. Vou te dar alguns exemplos. Um irmão, Aminon, estupra a sua irmã Tamar. Absalão assassina Aminon. E depois tenta usurpar o trono. Adonias, que é outro filho, lá na frente, ele tenta usurpar o trono do rei. Então muitas coisas começaram a acontecer ali. Você vê que era uma família que estava instável. Problemas sérios. Imagina o filho querendo matar o pai para ficar com o trono. O negócio estava feio. Ele foi um grande rei, mas não foi um bom pai. Salomão, ele teve uma figura de rei para se espelhar. Ele aprendeu tudo como reinar, como ser rei. Porém, ele não teve uma figura de pai. E isso lhe custou caro. Eu não vou ler aqui, mas se você ver a história de Salomão, ele não termina tão bem como começou. A Bíblia fala que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Diga comigo assim, 1000, fale mais alto, 1000 sogras. Meu Deus, que sabedoria, né? 1000 sogras. Eu estou brincando aqui, mas é muito sério. Esse homem, ele começou, eu não sei nem de onde ele arrumava tanta mulher, meu Deus. Era muita mulher, eu acho que ele nem conheceu todas, que 1000 mulheres, meu Deus, né? Tinha que fazer uma escala bem grande. Mas ele começou a ter sérios problemas. O pior, que essas mulheres, eram mulheres de todos os lugares, de pessoas que não temiam a Deus, e ele começou a se envolver com essas mulheres de tal forma, que ele parou de adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e passou a adorar deuses falsos. Ela dizia, não, Davi, mas o meu Deus é o cavalo. Salomão, ele começava a adorar o cavalo. Ah, não, eu cheguei à conclusão que o meu Deus é um jabuti. Ele começava, não, tudo bem, eu vou adorar o jabuti. Era assim, e ele começou a adorar vários deuses diferentes. E lá na frente, ele morre, praticamente louco. E você vê, quando ele escreve provérbios, ele fala, olha, a vida... Você vê que é uma pessoa que está meio frustrada. Custou caro. Agora, muitas vezes é algo que vem de gerações, irmãos. Eu já vi, sinceramente, gerações de pessoas. Por exemplo, a pessoa que bebe. Eu já vi pessoas de geração, de quarta geração, ter o mesmo vício que o tataravô. Ah, ele bebia muito, é o cara, daqui a pouco o neto está tendo a mesma coisa, sabe? Só que é isso? É uma coisa que vai, muitas vezes, se não for quebrada, é de pai para filho, a maldição. Isso começou a acontecer na vida de Salomão. E eu te pergunto nessa noite, não precisa me responder, quanto tempo, se fosse perguntar aqui, quanto tempo você gasta com outras coisas? E quanto tempo você investe, note que são palavras diferentes, você investe na sua família. Se eu fosse perguntar isso para você hoje. E hoje, querido, nós temos um agravante muito sério. O mau uso da tecnologia. O tal do celular. Quem tem um celular aí? Levante a mão. Você sabia que existe mais celular do que ser humano na face da Terra? É sério. Foi constatado um dia desse. Fizeram uma pesquisa, existe mais celular
do que ser humano. Ou seja, tem pessoas que têm 3, 4 celulares. O mau uso da tecnologia afasta as famílias. Eu lembro, uma vez nós estávamos no restaurante, eu, minha esposa, minha filha, estavam lá, esperando a comida, de repente chegou uma família, 4 pessoas, um casal e 2 jovens, uma moça e um rapaz. Eles sentaram e nós começamos a observar. Eles sentaram lá, irmãos, é sério, não deram uma palavra um com o outro, não. Mas estava assim, ó, cada um assim, ó. Cada um com o celular na mão, e eles sentaram lá, do jeito que eles chegaram e saíram. Não sei se eles estavam falando no zap entre eles, mas eles estavam assim, ó. É muito sério isso aqui. Tem até uma história, que existia um casal no restaurante, e o marido, a esposa estava tanto querendo conversar com ele, mas ele não ligava para ela, ele ficava assim, ó. Respondendo e-mail, falando no zap, fazendo coisas, pesquisando na internet, e a mulher lá, só eles 2 lá. Aí de repente a bateria caiu a bateria dele, acabou. Aí ele ficou chateado. Ele disse, meu Deus, a minha bateria acabou, e agora o que é que eu vou fazer? A minha bateria. Aí ele olhou para a esposa dele, já que a bateria acabou. E aí, amor, vamos conversar um pouco? Aí começaram a conversar ali, de repente chegou uma criança de 3 anos. E a criança, oi mamãe, não sei o que, eu quero um sorvete e tal, papai. Aí ele, o quê? Ele perguntou, quem é esse menino aqui? Ela falou, é o seu filho, meu amor. 3 anos. Meu filho? E como é que isso aconteceu? Não lembro. Foi a última vez que acabou a bateria do seu celular. Aí nós fabricamos ele. Olha só como é que é as coisas. Para você ver. Isso é uma disputa hoje, disputa o tempo, disputa o valor da família, disputa o diálogo, ninguém quer conversar mais, está todo mundo asilado. Antigamente as crianças jogavam futebol na rua, se sujava, hoje em dia é só assim, ó. Criança de 1 ano de idade, 2 anos de idade já sabe mexer em tudo. Já sabe tudo, meu irmão. Aí depois a pessoa não sabe, meu Deus, esse menino aprendeu com quem tudo isso? Olha só, como é que são as coisas, né? É horrível, querido, conversar com alguém que não está te dando atenção. Fala sério, querido. Você gosta de conversar com alguém que está assim, ó? Não, tá, eu estou te ouvindo, pode falar. Você gosta? Sim, irmão? Sim ou não? Porque tem gente que é asilado nisso. Tem gente que é fanático. Tem gente que não vive sem isso. Tem uma história que um rapaz chegou no velório. Estava tendo um velório. Ele chegou lá no velório, todo mundo chorando, triste. Ele gritou bem alto: ei, alguém aqui sabe o Wi-Fi? O Wi-Fi? A senha do Wi-Fi? Aí alguém lá de trás gritou, né? Respeite o morto. Aí ele olhou: é tudo junto? Tudo junto? A pessoa no velório. Então, é muito sério. As pessoas, elas param de se relacionar e elas entram num transe. Tudo isso, querido, prejudica a família, prejudica o relacionamento. Porque imagina, se uma família não tiver relacionamento, não tem confiança. Como é que uma moça vai falar uma coisa para a mãe dela ou para o pai, se não tem relacionamento? Ah, não tem tempo para mim, não tem tempo, nunca tem tempo. E aí vai. Estou falando aqui, eu já passei muito por isso aqui, irmãos. Nas empresas que eu trabalhei no passado, eu tinha uma coisa assim comigo. Onde eu trabalhava, eu gostava de me doar tanto, 100%, assim, tão forte, que eu acabava muitas vezes deixando um pouco a família de lado. Por exemplo, cheguei em Fortaleza, comecei a trabalhar numa empresa aérea, e eu gosto muito desse ramo de avião, eu gosto de avião. Tanto é que eu casei com um avião, né, irmão? Olha aqui, uma benção. Eu gosto tanto, eu dou manutenção nela periodicamente. E eu gostava dessa área, eu fiquei trabalhando e me dando ali na empresa. De repente eu digo, vou fazer um curso também de mecânico. Eu tenho um curso de mecânica de avião, de aeronaves. Eu passei mais um ano fazendo. Eu saía do trabalho 18 horas e pegava no curso e saía só 11 da noite. Chegava em casa, às vezes a minha filha estava dormindo, a minha esposa sozinha. E no final de semana, às vezes para adiantar alguma coisa, ainda ia para o trabalho. Trabalhando ali. E a minha esposa começou a ficar só. E para suprir a carência dela, que ela estava tão só, o que ela fazia? Ela ia para o shopping passear.
Você sabe que mulher no shopping é um perigo, né, irmãos? Você sabe o que eu estou falando, né? Pegava o cartão, aí vinha uma bolsa, dessa bolsa. Ah, meu esposo não está aqui, eu vou comprar. Esse negócio de passar cartão é tão legal, quando você passa, faz aquele barulhinho e passa aquela, né? Mas depois a fatura é ruim, né, irmão? Que vem a fatura. E pela minha falta como esposo, eu senti que eu estava prejudicando minha família. E eu via que a minha esposa, minha filha estavam precisando de mim. Mas graças a Deus, com o discipulado, com ajuda, eu pude me consertar nisso aí. Eu pude ver e voltar para as prioridades. Amém, irmãos? Nós falhamos. Todos nós vamos falhar agora. Nós temos que entender. Quando recebemos ajuda, nós temos que concentrar naquilo e realmente receber ajuda e fazer aquilo que a pessoa está te ajudando. E eu tinha um discipulador na época, meu discipulador começou a me ensinar: olha, Eliel, não, você não pode fazer isso, a sua família é prioridade. E a partir daqueles dias, eu mudei a minha vida ali, e tudo foi bênção em nome de Jesus. Amém, querido? E eu quero falar então rapidamente, por causa do nosso horário, sobre as 7 colunas, ou verdades que sustentam uma família. Vamos falar sobre isso agora. As 7 colunas, ou verdades que sustentam uma família. A primeira coluna. Diga comigo assim: a minha família. Mas fale com fé, irmão. Diga assim: a minha família é uma bênção. É importante verbalizar isso. Ah, pastor, eu já sei disso. Não precisa estar falando, tem que verbalizar. Tem que falar. Por exemplo, você não ama a sua esposa? Ela sabe que você a ama? Sim ou não? Mas porque ela sabe, você não tem que falar? Tem que falar. Uma vez estava tendo uma briga de um casal e o pastor falou: meu querido, você tem que falar para a sua esposa que você a ama. Pastor, eu já falei isso há 10 anos atrás no casamento. No dia que eu me arrepender, eu falo para ela também. Olha só, você tem que falar, a mulher precisa ouvir. O homem, ele é atraído pelo que ele vê. Você sabia disso? O homem é atraído pelo que ele vê. Por isso que o homem tem que ter muito cuidado, irmão. Onde ele anda. Por exemplo, se o homem é atraído pelo que ele vê, ele tem que ter cuidado dos locais que ele vai andar. Ah, não, pastor, mas o Espírito Santo está comigo, eu posso ir lá. É uma loja que só tem mulher mal vestida, eu vou lá assim mesmo, pastor. O Espírito Santo está comigo, eu sou forte. Não, irmão, não faça isso não. Ah, aqui na internet é só uma olhadinha. Irmão, cuidado. O homem é atraído pelo que ele vê, a mulher pelo que ela ouve. Por isso que é fácil você ver uma mulher, um mulherão, com um homem não tão bonito. Já viu isso? Você vê, ó, essa mulher tão bonita e o cara, poxa, misericórdia. Acertou na Mega Sena esse cara aí. Não, é porque às vezes o cara é bom de papo, ele tem uma conversa. Por isso que o homem tem que conversar, o marido tem que conversar muito com a mulher. Às vezes o cara quer ser bravo, né? E não conversa com a mulher. Aí às vezes o padeiro vai dizer: oi, tudo bem? Bom dia. Né? Ela vai lá no supermercado, tem um cara lá que trata bem. Ela vai numa loja e tem um vendedor bonito lá que trata bem ela e conversa com ela e diz que ela está bonita. Às vezes nem é verdade, ele só quer vender a roupa. E ela está ouvindo aquilo ali. Então a mulher ela é atraída pelo que ela ouve. Por isso que todo dia. Irmão, eu não estou exagerando não, mas é muito raro passar um dia que eu não digo para minha esposa que eu a amo. Eu não lembro não desse dia. Todo dia eu falo. E às vezes eu pergunto: amor, você sabe que eu te amo, né? Toda hora. Olha só. Então nós temos que falar. Amém? Verbalizar. Exemplo, eu vou falar um pouco sobre o pai aqui. Pai, olha o que a Bíblia fala sobre o pai. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A mulher é mais frágil, irmão. Precisamos entender isso. Pode ser a mulher mais durona que você conhece, mas ela é frágil, irmão. Ela é mulher. Porque tem um homem que trata a mulher como se fosse o amigo dele lá da bola. E não é, né? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só, o negócio é complicado. Por isso que tem cara, meu irmão, que ele até prega bonito, ora bonito, mas não passa daqui do telhado. Não passa. Deus não ouve. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Aquela pessoa que trata mal, o homem que trata mal a sua mulher, ele pode orar em línguas, ele pode sapatear, plantar bananeira, pode fazer o que for. Deus não vai ouvir.
Porque a Bíblia fala que as suas orações são interrompidas diante de Deus. Pela forma que você fala com a sua esposa. Pela forma que você trata a sua esposa. Nós precisamos entender algumas coisas importantes. Nós temos uma aliança com a nossa esposa. Temos uma aliança. A mulher é mais frágil. A mulher é uma princesa. Diga agora, olhando para a sua esposa. Quem é casado, está do lado da sua esposa aí. Olha para ela, nos olhos dela e diga assim: meu amor. Irmãos, com mais fé. Meu amor, você é uma princesa. Amém? Agora dá um beijinho nela aí. Glória a Deus. Nós precisamos entender esses detalhes. Às vezes o camarada trata mal a esposa. Meu Deus. Você sabe a história da mulher que chegou com o pastor? Pastor, eu me arrependi de ter casado. Eu achei que eu tinha casado com um príncipe, pastor. Eu casei com o cavalo dele. Que todo dia lá em casa é patada. Eu falo com ele, é só patada. Meu Deus. Eu casei com o cavalo do príncipe. Agora já era, querido. Por isso que tem detalhes. Quem é solteiro aqui, levante a mão que vai casar. Glória a Deus. Amém. Vários aqui. Glória a Deus. Tem detalhes que você precisa ver antes de casar, irmão. Não é nada no escuro, não é uma roleta russa, não. Ah, eu vou colocar vários nomes aqui. Aquele que eu... Esse. Não é assim, querido. Tem vários detalhes que você precisa ver. Para o seu próximo, seu futuro esposo, sua futura esposa. Outra coisa, transparência, falar sobre tudo, falar sobre dificuldades. O homem, meu irmão, homem que é homem, ele é transparente mesmo, tem que falar. Eu digo para minha esposa, ela está aqui na minha frente, eu falo: amor, preciso de mais carinho, amor, estou precisando. Eu sou sincero com ela. Uma vez, aconteceu o seguinte: uma pessoa me pediu para levá-lo no aeroporto, meia-noite, lá em Fortaleza. Eu falei: tá bom, eu vou levar você. Aí eu falei: amor, eu vou levar o fulano no aeroporto, eu não posso dormir agora, senão eu perco o horário. Meia-noite eu vou ter que sair, então eu vou ficar assistindo aqui um pouquinho. Aí eu fiquei assistindo televisão de noite. Minha esposa foi dormir, e lá em casa a gente fica assim, ó, fica com o controle na mão. Qualquer coisa que passa, que não está legal, a gente já passa para outro canal. Nós combinamos isso lá em casa. Está assistindo um filme, nós três. Quando não, a gente faz assim, fecha, alguma coisa assim. E nesse dia eu fiquei sozinho assistindo TV. Eu nunca tinha assistido aquele programa, Profissão Repórter. Quem conhece aqui? Amém. Pode levantar a mão, irmão. Você conhece? Amém. Então, naquele dia, estava passando uma reportagem sobre mulheres de programa. E eu lá assistindo outros canais, de repente eu fui procurar alguma coisa boa para passar, aí de repente caiu eu não sei nem que canal qual é SBT. Sei que caiu no canal do Profissão Repórter. Quando caiu, aí tinha uma mulher mal vestida assim, ela não estava nua não, ela estava mal vestida dançando, tipo uma boate. E aí eu já sei que tem que passar logo, porque aquela coisa ali é horrível, tem que passar logo. Só que quando eu fui passar, irmãos, vou ser sincero para os irmãos aqui, eu demorei a passar. Eu fiz assim, ó. Passei, mas quase eu não passo. Aí eu digo: meu Deus, faz tempo, muito tempo atrás. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, por que eu fui ver isso? Eu tenho uma mulher maravilhosa na minha casa, está lá na cama, me esperando. E eu ficava vendo essas porcaria. Fui atraído por isso. Não pode. E eu fiquei mal nessa noite. Eu fiquei me sentindo horrível. Quando foi de manhã, antes da gente tomar o café da manhã, eu disse: amor, senta aqui. Aconteceu isso. Eu demorei a passar. Eu acabei vendo um pouco aquela mulher e eu quero falar para você isso aqui, porque eu quero ser transparente com você. A minha esposa é uma benção, graças a Deus, viu, irmãos? Porque tem mulher, quando o marido fala um negócio desse, ela já pega a panela, já fica assim, ó. Aí não dá para ser transparente, né? Aí não tem como ser transparente. Mas a minha esposa falou: amor, tudo bem, amor, você está tranquilo, eu vou orar por você, mas tome muito cuidado. Ela orou por mim. Naquele momento, eu senti que o Espírito Santo veio sobre mim de uma forma assim, eu senti tranquilo, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas. Por quê? Porque eu fui homem suficiente para ser transparente. Falar as minhas dificuldades para minha esposa. A mesma coisa. Marido, será que a tua esposa,
Ela tem essa liberdade para falar? Será que ela tem? Porque tem marido, meu irmão, se a mulher falar qualquer coisa, o cara já está bravo. Fica igual o Hulk, né? Já viu o Hulk? O cara tão tranquilo, né? O Hulk. O Hulk é tranquilo. Quando pisa no pé dele, meu irmão, faz raiva para ele, ele já fica bravo. Tem cara que é assim, marido Hulk. Né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. Mulher, mãe agora. Nós temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado, mulher, com aquela oração que entristece o marido. Você sabe aquela oração que entristece o marido? Ó Senhor! O marido não é crente ainda, não entregou a vida para Jesus. Ó Senhor, muda esse homem, por favor. Ele não quer nada com o Senhor, mas muda ele. Mas se não der para mudar, salva e leva, Senhor. Aí o marido ouve, meu Deus do céu. Quando não é aquela mulher que fica pregando para o marido todo dia. Ela já chega lá, olha, hoje lá, o pastor falou que você está endemoniado. E que se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno, seu desgraçado e tal. Às vezes a mulher fica pregando para o marido, irmão, não é isso que a Bíblia fala. Olha o que, é que a Bíblia fala. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. O que é submissão, irmão? É você estar debaixo de uma missão. Submissão, irmão, maridos, não pegue essa palavra, pelo amor de Deus, não deturpe essa palavra. Tem cara que não entende isso aqui, não entende o contexto, pega essa palavra e diz, olha, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa. E faz assim, ó, em cima dela. Está errado, querido. Submissão é a mulher estar debaixo da missão do marido. O problema é que muitas vezes nem o marido sabe qual é a missão dele, irmão. E a mulher fica igual aquele cachorro que cai da mudança, não sabe para onde vai. Né? Perdida. Qual é a missão? E agora? É para cá? É para cá? Não sabe. Submissão é isso. Mulheres, sede igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra. Irmã, só as irmãs agora, diga comigo, 100 palavras. Mas não é o número 100 não, irmão, é 100 palavras, tá, querido? Não é 100 palavras quando ele chega não, do trabalho. É 100 palavras. Alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ou seja, não precisa estar falando muito para o marido. Só com o seu procedimento você vai ganhar ele para Jesus. Só com a sua forma de agir, você vai... Eu costumo dizer isso aqui. Irmãs, escuta o que eu estou te falando aqui. Não existe na face da terra homem duro, que diz assim, olha, aquele ali não tem jeito. Não existe. Não tem. Para a mulher, não. Quando a mulher quer conquistar uma coisa, ela conquista, irmão. Vamos ser sinceros. Ela conquista. O cara pode até parecer durão, mas é conversa, irmão. Ela conquista. Por exemplo, a mulher quer uma bolsa. Esse casal aqui, precioso aqui na frente. A mulher dele quer uma bolsa. E ela vai lá no shopping, ela viu que lá no shopping tem uma bolsa, é só R$400. 400. E ela chega com ele, amorzinho. Tem uma bolsa lá, é só 400, amor. Ele briga. Não, eu já falei que não tem bolsa e não vai ter nada. Ela disse, amor, mas você é o meu homem, amor. É só você que pode me dar. E você sabe que quando eu fico alegre, meu esposo sai da frente. O que ele vai pensar? Já começa a perguntar, quanto é que é o preço da bolsa mesmo? Parcela? Quantas vezes parcela? E ele dá um jeito. Esse negócio de mulher dizendo, eu não consigo trazer meu esposo para a igreja. É conversa fiada, irmão. É conversa fiada. Se ela quiser, ela traz. Ela conquista. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Amém? Quem está me entendendo aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Tem uma história de uma mulher que chegou com o pastor e disse, pastor, lá em casa é complicado. Tudo que eu falo, eu falo lá com meu esposo, mas é só briga lá na minha casa. Tudo que eu falo, a gente fica brigando toda hora. Eu não consigo, pastor, administrar isso. E eu prego para ele, mas o homem não tem jeito. E o pastor falou, já sei, irmã. Eu tenho uma água aqui, essa água é ungida. Essa água aqui está ungida. Você vai levar, eu vou lhe doar essa água de graça, que você vai levar para a sua casa. Você vai usar essa água. É ungida, pastor? É ungida. Toda vez que o seu marido quiser brigar com você, ele falar alguma coisa, e você for falar alguma coisa para ele,
você toma um pouco dessa água, mas você não engole logo não. Pode tomar bastante água e ficar com a boca cheia, assim, ó. Brigou com você, toma água e fica com a boca cheia. Você vai ver que essa água é ungida. Irmãos, 3 semanas depois ela chega com o pastor, pastor, a minha casa está uma maravilha, pastor. Meu Deus, aquela água é ungida mesmo. Nunca mais nós brigamos lá em casa. Olha só. É muito sério. Filhos agora, vou falar sobre filhos aqui. Quem é filho aqui? Levante a mão. Todo mundo, né? Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, que é o primeiro mandamento com promessa. Pronto, está aqui, irmão. Por isso que é importante entender a palavra de Deus. É o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Filhos, honra pai e mãe, para que tudo te vá bem. Por isso que tem muita gente vivendo, comendo pão que o diabo amassou. E ainda diz assim, eu não sei o que foi que eu fiz. Será que eu joguei uma pedra na cruz? Porque tudo dá errado para mim. Você vai cavar? Cava a vida dele. Como é que ele trata a mãe? Como é que ela trata a mãe? Por isso que quando você vai casar, irmãos, primeira coisa que você tem que ver. Vai lá na casa dele, lá, como é que ele trata a mãe dele. Dizendo a minha esposa, que foi um dos pontos positivos que ela me escolheu. Que ela começou a notar, além da minha beleza, claro, ela começou a notar que eu tratava muito bem a minha mãe, com carinho. Ela disse, rapaz, é um ponto forte, porque o pastor sempre tem falado sobre isso. Se o filho trata bem a mãe, se o filho honra pai e mãe, ele vai ser bem sucedido. Então eu vou nessa barca aí, eu estou com ele. E ela me escolheu por causa disso. E é muito sério isso aqui, irmão. A gente brinca às vezes, mas é sério. O camarada às vezes não honra pai nem mãe. Aí entra para o casamento, debaixo de uma maldição que nem ele sabe que está debaixo. Importante para solteiros. Qual é a pessoa ideal? Alguém poderia me dizer qual é a pessoa ideal? Quais os critérios que você observa uma pessoa? Eu não estou falando aqui de perfeição, não. Estou falando de critérios. Você pode ver, você vai casar, você vai ver os critérios. Quais são os seus critérios? Qualquer uma serve? Qualquer pessoa? Não, querido. Ela tem que encaixar nos critérios seus. Nos critérios da palavra. Será que ela está encaixando aqui dentro? Você vai começar a notar. Tem muita gente casando por motivos errados. Esse que é o problema. Segundo uma fonte do IBGE, eu creio que isso aqui foi há muito tempo atrás que fizeram esse levantamento, 140 mil casamentos são desfeitos no Brasil, todo ano. 140 mil, porque acharam que casaram errado. Já pensou, irmão? 140 mil? Tem que ter muito cuidado, às vezes, os motivos. Por que você está casando? Qual é? Às vezes, tem gente, irmãos, graças a Deus isso não acontece aqui, em nome de Jesus não acontece, mas tem muita profetada. O que é profetada, irmão? Não é profecia, é profetada. Alguém chega, olha, eu estou sentindo de Deus, que você tem que casar com a fulana. Ela é uma mulher de Deus. Aí a pessoa vai e casa. Não é assim, querido, que funciona não. Ah, eu tive uma visão, não é nem visão, uma visagem, né? Eu tive uma visão que o seu noivo, o seu esposo é aquele. Aí vai, se arrebenta. Não é assim. Tem que passar pelo crivo de Deus, olhar, ver quais são os critérios de Deus para a vida dela. A pessoa leva Deus a sério? Irmão, se a pessoa não leva Deus a sério, ela não vai levar no casamento. É um fato. Ah, pastor, mas eu estou cansado de esperar aqui na igreja. Já que não apareceu nenhum na igreja, eu vou lá na balada atrás de um lá. Olha só. Sabe, irmão, não tem nenhuma garantia que você vai ser feliz. Provavelmente não vai. Não vai. A pessoa que não leva Deus a sério, não vai levar a sério o casamento. Honra pai e mãe, como já falei, como ele trata os seus pais. E outro fator importante, principalmente para os homens. Mulheres, presta atenção. Você vai ver um jovem para você casar, veja se ele gosta de trabalhar. É um fato. Tem muita gente, irmão, que não gosta de trabalhar. Ele diz assim, eu não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo de trabalhar, então não vou trabalhar. E aí, chega no trabalho, chega no meio do casamento, a mulher precisa das coisas, o cara não gosta de trabalhar. O que ele vai dizer? Você sabia que eu não gostava de trabalhar. E aí, né? Agora já era, já foi. Né? Ele vai dizer, eu nunca escondi de você que eu tenho alergia a trabalho. Não posso ver trabalho que dá uma alergia. Tem muita gente assim, querido, mas eu creio em nome de Jesus,
que Deus vai dar sabedoria para cada um de nós aqui. Principalmente para os solteiros aqui. Porque você que casou, irmão, já casou, agora já era, né? Glória a Deus. Vamos só pedir para o Espírito Santo arrumar a coisa. Mas quem não casou ainda tem uma chance de entrar já certo, né? Joel está ali com a Graziela, noivos preciosos aí, em nome de Jesus. Segundo, o seu matrimônio é um sucesso, foi constituído por Deus. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que é isso? Sou eu, a minha esposa e Deus. Tem que ter essa junção, irmão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando está um meio fraco ali, tá ali, os 3 ali estão ajudando um ao outro. Eu, a minha esposa e o Espírito Santo de Deus nos ajudando no nosso casamento. Irmãos, sinceramente, eu falo com toda a convicção. Quando a pessoa tem Deus dentro do casamento, ela pode até passar por problema, mas ela é certa, a vitória dela é certa. O sucesso daquele casamento é certo. Agora, se a pessoa não tem Deus, eu te garanto, não vai dar certo. Isso é um fato. Não tem como, irmão. Nós que temos Deus, nós enfrentamos dificuldades muitas vezes dentro do casamento. Imagina, a pessoa que não está nem aí para Deus, que acha que é assim mesmo. Não tem como. Não tem como dar certo a coisa. Ah, pastor, mas o meu casamento está só a água. Vou falar uma coisa, Jesus é especialista em transformar água em vinho. Se Jesus está no seu casamento, não vai faltar vinho lá não. Porque sabe o que é vinho, irmãos? Alegria. Alegria de Deus. A pessoa, o casal que é realizado em Deus, irmãos, não tem dinheiro no mundo que pague. Ah, pastor, mas eu estou triste porque não tem dinheiro. Irmão, o dinheiro, claro que o dinheiro é uma bênção, Deus vai te abençoar muito. Mas o dinheiro em si não traz felicidade, querido. Por isso que tem muita gente aí que está no 10º casamento. Magnata do petróleo, está no 10º, e hoje nem casa mais, hoje em dia. Por quê? Porque não consegue se realizar. Por quê? Tem um vazio dentro dele. Não consegue ser feliz. Terceiro, você casou com a pessoa certa. Não responde não, tá, irmão? Tem alguém que tem dúvida aqui, mas não responde não, tá bom? Eu estava pregando isso aqui ontem lá na igreja do pastor Eliseu, tem um casal que olhou assim meio atravessado, assim, mas você casou com a pessoa certa. Agora, comece você sendo a pessoa certa. Ah, não, mas se Deus mudar a vida dela, nós vamos ser felizes. Tem gente que só gosta de olhar para os outros. Ah, não, mas a culpa é dela, pastor, foi ela. Ah, não, foi ele. Irmão, comece você sendo a pessoa certa para o seu esposo. Glória a Deus. Quarto. Eu falei o terceiro, esse é o terceiro, né? Isso, é o terceiro. Você casou com a pessoa certa. Quarto, perdão é o remédio para qualquer ferida. Eu vou perguntar aqui, perdoar é fácil, sim ou não? Não é não, irmão? Perdoar não é fácil. Claro que não é fácil, mas é preciso. É necessário se perdoar. É necessário. Para perdoar eu não preciso sentir nada. Eu preciso obedecer. Você que trabalha numa empresa aqui, você passa uma semana sem ir no seu trabalho. Passa uma semana faltando no trabalho. Aí chega lá na outra semana, o seu patrão vai perguntar, querido, e aí? O que foi que aconteceu? Você faltou uma semana aqui. Aí você vai dizer para ele, olha, eu vou ser bem sincero, eu não estava sentindo de vir para o trabalho. Eu não senti, sinceramente, eu acordava de manhã, eu não estava com vontade. O que é que o patrão vai falar, irmão? Ele vai dizer, olha, eu estou sentindo claramente que você deve passar lá no setor pessoal. Que você está demitido. É a mesma coisa o perdão. Ah, pastor, mas eu não sinto, pastor. Claro que não sente, você está magoado. Alguém te feriu, você está triste, às vezes você está chorando, mas você precisa perdoar. Atitude. E esse perdão, ele vai servir como uma espécie de cura dentro do casamento. Quando você libera, irmão, sinceramente, quando a pessoa retém o perdão, ela acha que está prejudicando o outro. É igual aquela pessoa que toma um veneno, esperando que o outro morra.
Eu vou tomar esse veneno, aquele ali vai morrer. Aí toma o veneno. Vai morrer. Quem morre é ele, irmão. Sabe? O perdão, ele libera as bênçãos de Deus para a nossa vida. Ele libera a bênção. Quinto, podemos ser felizes apesar dos erros. Quem essa semana aqui errou essa semana? Levante a mão. Amém, todo mundo. Nós podemos ser felizes apesar dos erros, irmãos. Nós podemos fazer tudo diferente. Sexto, cultivar amizade com pessoas. Isso aqui é um ponto fraco, né? Cultivar amizade com pessoas que não temem a Deus. Isso aqui é fatal. A pessoa, exemplo, tem até uma frase que diz assim: me diz quem são os teus 5 melhores amigos. Onde você vai estar daqui a 5 anos? Oi, som. Oi, som. Não tem problema não, estou terminando já. Glória a Deus. Me diga quem são os seus 5 melhores amigos, e eu te direi onde você vai estar daqui a 5 anos. O camarada pode ser muito bom, ele pode até ser temente a Deus, mas se ele começar a andar com pessoas que não temem a Deus, a mulher começar a andar com mulheres que dão mau testemunho, ela chega com um problema na casa, ela chega com um problema entre as amigas, diz: olha, eu estou com um problema lá em casa, o meu esposo me tratou mal. Sabe o que elas vão dizer? Deixa ele, você é bonita, mulher. Já viu isso? Às vezes é mente para a mulher, né? Você é tão linda, você é linda, deixa esse cara, olha só. Então, muito cuidado com as amizades. Por isso que é importante você fazer amizade com pessoas que temem a Deus, pessoas que andam de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não estou falando aqui que você não vai falar com as pessoas aí fora, não. Você pode ter muitos amigos aí fora, mas os seus melhores amigos são pessoas que professam a mesma fé que você, querido. Amém? Quem está me entendendo aqui, levante a mão. Glória a Deus. A falta de temor, ela nos faz errar. Muitas vezes, nem percebemos isso. A pessoa, ela tem tanta falta de temor na vida dela, que ela começa a fazer as coisas sem perceber. A pastora André conta uma história que tinha uma amiga dela, a pastora André fez faculdade lá em Fortaleza, tinha uma amiga dela lá, solteira. Um belo dia, a amiga dela chegou lá e falou: Andréia, tu nem sabe, mulher, eu não estou grávida. A pastora André sabia que ela não tinha namorado, não era casada, não tinha nada, e a pastora André ficou grilada com isso. Disse: mas como assim? Você está grávida? Como assim? Ela falou: mulher, se eu te contar, eu nem sei como isso aconteceu, mulher. Olha só. Às vezes a pessoa, ela age com tanta falta de temor que nem ela está percebendo que está fazendo as coisas erradas. E isso tem consequência. Tem consequência. Eu vi até uma frase, acho que foi hoje. É muito forte essa frase que diz assim: eu sou o dono das minhas escolhas, mas eu sou escravo das suas consequências. Olha só. Não, eu que digo o que eu vou fazer. Eu sou dono do meu nariz. Tudo bem, mas tem consequência. Tem consequência. E sétimo e último. Coloque a família a serviço do Senhor. O que você e a sua família estão fazendo para o reino de Deus? É muito importante isso aqui. O que você e a sua família estão fazendo em prol do reino de Deus aqui nessa terra? Lá no livro de Josué, conta a história de Josué, que teve um dia que Josué chegou com o povo de Israel e falou assim: Josué falou assim: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, se vocês quiserem servir a outros deuses, tudo bem, pode ficar à vontade, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Interessante, isso aqui foi o Josué que falou. Ele, como sacerdote, ele falou: olha, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer, eu não quero nem saber como que está esse mundo hoje aqui, eu não quero nem saber o que o povo de Rio Claro está fazendo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu não quero nem saber o que meus colegas de trabalho estão fazendo com a esposa dele, se está traindo, não interessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? É muito forte. Será que você pode falar isso essa noite? Diga comigo assim, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui, irmãos, não é, veja bem, isso aqui não é uma promessa. Tem gente que diz, olha, Deus prometeu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, não é promessa não. Essa aqui não é uma promessa, é uma escolha. É uma escolha. Promessa é aquela lá, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Josué 24:15 não é uma promessa, é uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, amém? Vamos ficar em pé nesse momento, queridos.